eu queria muito chegar num nível técnico tipo artes da Blizzard, sabe? Mas uma dúvida que eu tenho é sobre como as pinturas são feitas no sentido de se as pinturas, as edges, etc., são feitas pincelada por pincelada, ou se é algo laço tool, brush fofo e tal. Porque eu sempre percebo umas pinceladas mais sutis nas artes que eu adoro, mas pesquisando sobre, é sempre ensinado usando laço tool e brush fofo e etc. E não parece que vai no caminho daquelas pinceladas discretas, sabe? Não sei explicar direito. Olha, o que você tá falando provavelmente é sobre uma parte do processo só. Você tá falando de uma parte de pinceladas pequenininhas que tá mais atrelada ao final da pintura, ao final da execução de uma ilustração. Mas sempre que a gente faz uma ilustração, a gente começa por pinceladas maiores, tá? Essa parte de usar, por exemplo, um aerógrafo, né, que são aqueles soft brushes mais fofos, e seleção, laço tool, geralmente é uma etapa inicial do processo. A maior parte dos artistas que eu conheço inicia a pintura desse jeito, pensando sempre da forma maior, e depois se preocupa em fazer detalhes e fazer pinceladas menores e trazer todo aquelas pinceladinhas e detalhezinhos que você enxerga no resultado final. Mas essas pinceladas menores, elas sobrepõem as pinceladas mais suaves que vêm anteriormente, entendeu? Isso é importante por quê? Porque você preenche áreas grandes de uma vez só. Se você ficar com o pincel pequenininho e tentando fazer micro detalhes desde o começo, você não vai conseguir preencher as áreas grandes de uma vez só. E você vai demorar muito para fazer uma pintura e você vai perder a relação de contexto. Eu gravei um vídeo no canal principal falando sobre essa parte do processo, que essa é uma das melhores dicas, é você se afastar da pintura um pouco. Você começar pelas áreas grandes, preenchendo todo o contexto primeiro, para depois você aperfeiçoar os detalhes, trazer ali as pinceladas pequenininhas, etc, etc, entendeu? O processo geralmente é esse. É como se você tivesse iniciando a sua pintura, a sua cena, como se ela tivesse levemente borrada. Então você começa com ela meio borrada e você vai trazendo definição aos pouquinhos e polindo, até que você veja aqueles detalhes mais sutis. Pode perceber, a maior parte dos processos é dessa forma que funciona. Ela começa meio borrada, meio nebulosa, tudo meio suave, depois você vai refinando e trazendo transições mais duras e detalhes maiores nas áreas de interesse da sua cena. As áreas que não tem tanto interesse, você vê muito mais as pinceladas soltas. É que você só tá vendo o final do processo, que você só vai ver as pinceladas que sobrepuseram as outras anteriores, entendeu? Você não tá vendo o processo como um todo. Se você só vê as pinceladas que estão sobrepondo as outras, é claro que você vai achar que aquilo foi feito de uma forma rápida e pinceladinhas e tal. Você vai ter essa percepção, porque você tá vendo o resultado final e não o processo. Minha sugestão é para você buscar por vídeos de processo desses artistas, por exemplo, que você falou, tipo Blizzard, né? Laurel D. Austin é uma das artistas que trabalhou ali na Blizzard, que foi uma das artistas principais da Blizzard, tá? Especialmente para Hearthstone, mas ela também fez muitas outras coisas, certo? E aqui a gente tem uns timelapses que ela postou no Vimeo, né? Tem 3. Isso aqui ela postou inicialmente para postar depois no blog dela, mas saca só, vamos assistir. Ó, ela vai fazer um sketch primeiro e depois, ó, a primeira coisa depois do sketch que ela vai fazer é blocar, fazer uma máscara e blocar a luz e sombra, ó. O que é claro e o que é escuro, com um pincel suave, tá vendo? Ó. Aí depois ela coloca os dentes e tal, mas tá vendo que ela sempre vai intercalando? Ela traz bastante desse pincel grande e suave pra, como se fosse criar uma transição de claro e escuro, e com pincéis médios ela vai meio que blocando as formas, né, os planos desse personagem, ó. Então, por exemplo, ela sabe que aqui vai ser uma área meio de sombra, então ela já vai e bloca uma parte de sombra ali. Eu não quero dizer que você nunca vai usar pincel pequeno. A gente fala isso de uma forma mais didática, para que você não crie a necessidade de estar sempre usando pincel pequeno. Mas no dia a dia, você obviamente vai usar pincel pequeno em alguns momentos. Ninguém tem um processo 100% fluido e perfeito e que sempre dá certo. Às vezes a gente testa, erra, faz parte do processo mesmo, entendeu? Então, por exemplo, ela quis fazer o olho. Não tem como ela fazer o olho. Não, porque eu tô nos primeiros 10 minutos da minha pintura, então eu sou
impossibilitada de usar pincel pequeno. Não tem essa regra, entendeu? É só uma questão de... Como se fossem boas maneiras de você tratar uma pintura e tal, mas, de novo, a gente fala isso de uma forma didática pra quem é mais iniciante não se perder muito, pra você ter uma visão do todo, né? Mas se ela vê um lugar que precisa já colocar, às vezes, uma pincelada menor, ela vai e coloca. Ela é Laurel de Austin, ela é foda, entendeu? Ela não precisa ficar se provando, o tempo todo, né? Mas a ideia é essa, que a imagem ela começa meio suave como um todo e depois só que ela vai trazendo os detalhes. Essa é uma cena mais simples, né? Eu vou avançar um pouquinho mais, ó. Pra fazer essas mudanças grandes de valor, ela vai usar também um pincel suave. Aqui ela já diminuiu bastante o pincel, ó, porque é uma pintura mais simples, né? É uma cabeça de dinossauro só. Aí ela vai colorir a partir da escala de cinza. Ó, vai jogar uma corzinha por cima. Provavelmente no modo Color, ou no modo Soft Light, Hard Light, sei lá. E esse foi o processo, mais ou menos, da pintura dela. Não vai mudar até daqui pro final, ó. O que muda são as pinceladas menores que ela começa a trazer agora, ó. Uns detalhezinhos extras, umas texturas e tal. Ó, uns fiozinhos, uns pelos, né? Vamos ver uma imagem um pouco mais complexa, que tem essa aqui do Goblin roubando o ovo dos grifos. Ó, aqui a imagem ela começa com as formas grandes também, mas ela já faz uns detalhes, tá vendo? Ela trabalhou bastante nessa cabeça aqui. Mas eu não sugiro você fazer isso, porque se você é muito iniciante, você vai se perder se você fizer isso, sabe? Mas ela vai avançando a imagem aos poucos, ó. Ela resolveu refazer o Goblin. Ó, virou outra coisa. Ela testou e ela simplesmente não gostou. Ela vai voltar pro Goblin, ó. Entendeu? Ela é uma artista extremamente experiente, mas tá vendo como ela experimenta? Ela tá errada? Claro que não. Se ela percebeu que não era isso que ela queria, volta, não tem problema. Aí depois ela vai trazendo detalhes mais finos, mas começa com áreas grandes. Pra esse aqui agora. Vamos ver. Ó, essa aqui tá mais claro, ó. Tá vendo que ela tem áreas maiores preenchidas, depois ela vai trazendo pincéis menores. Ó. Ela demorou quase metade do processo para começar a trazer uns detalhezinhos nesse fogo aqui. Quando essa composição trava e as cores estão certas, aí ela vai se aproximando e vai de área em área, trazendo mais detalhes e informações. Isso não quer dizer que ela não vai mudar de ideia e que ela não vai refazer algumas áreas, mas ó, tá vendo que esses detalhezinhos do final, olha a proporção. Se isso aqui for uma timeline, olha a proporção, já é muito pro final da imagem. Ó, os detalhes que tem aqui da musculatura do cavalo, ó, ela foi trazendo depois, ó. Imagina se ela começar a fazer uma parada que nem é a área de foco dela, já começar a colocar musculatura no cavalo, esses músculos lá no começo, entendeu? Vai ser muito difícil. Sacou, mais ou menos? Esses vídeos são antigos, tá? Ela pinta de uma forma parecida hoje, mas dá pra gente visualizar mais ou menos qual é a lógica desse processo, tá? Eu gosto muito do trabalho da Laurel de Austin. Ela é uma artista que é usada até hoje como referência, né, pra produção das imagens da Blizzard, por exemplo. Mas ela não tá na Blizzard mais, ela já tá fazendo outros projetos que são até tão legais quanto, ou até mais legais do que a própria Blizzard, e é um estúdio muito menor, tá? Então, quando você fala assim, eu quero fazer coisas no nível Blizzard, eu entendo o que você tá falando, mas você não precisa necessariamente mirar nesse estúdio, tá? Tem vários outros estúdios muito da hora que estão produzindo coisas incríveis, que tem artistas excelentes, que você poderia se basear também, tá bom? Saquei, essa parte de processo, de etapas, sempre me deu uma dor de cabeça mesmo. Porque eu chego num bom resultado nas minhas artes, mas é sempre meio no improviso. Mas já deu uma clareada legal. A minha recomendação é que, como você é membro, você tem o lacinho branco, assiste as aulas de processo de ilustração da ilustração muda que eu fiz. Eu fiz uma ilustração em tempo real. São várias lives, mas você pode assistir acelerado se você quiser, né? Se você não tiver tempo. Mas você vai encontrar ela aqui nas playlists para membros. Ó, playlists para membros. Dá uma procurada aqui, ó, nessa aqui. Muda, processo completo para ilustração de cenário. Dá uma olhada nessa ilustração. Porque eu mostro o processo desde a primeira parte, que é pesquisar referências. Depois a gente passa por alguns sketches, alguns desenhos. Depois a gente vai pro 3D.
faz a cena no 3D, cria algumas thumbnails, eu falo que, ó, isso aqui seria um thumbnails que eu apresentaria pro meu cliente. Depois a gente vai, começa a pintura, depois coloca detalhe, tem tudo isso que eu falei pra você, tá bem destilado aqui nessas aulas, tá? São 8 vídeos em tempo real, sem nada acelerado, eu mostrando todo o meu pensamento por trás de uma ilustração como essa, tá? Tá gravado, tá registrado na nossa área de membros, aproveite.